Bhaktivedanta Śrīla Narayana Goswami Maharaj, Nitya Lila Prasthana Sutra Satyashri Srimad Bhaktivedanta Hare Krishna. Swami Maharaj. Então, o Gurudeva está oferecendo suas reverências aos seus mestres espirituais, Om Vishnupada Nitya Lila, para Vishnu Vishnupada Sutra Srimad Bhaktivedanta Vamana Maharaj, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti All the listeners to Harikatha, to everyone on the lotus feet, oferecendo suas reverências a todos os presentes. Today is the 7th day of Harikatha. Hoje é o 7º dia de Harikatha. At least you will remember something. Ao menos vocês vão se lembrar de alguma coisa. What did I say? Haji. Alguma coisa vocês vão se lembrar, né? O que eu tinha ensinado para vocês? Hadi. Vocês se lembram disso? Hadi. Hadi é uma expressão em hindi que é tipo assim, sim querida, sim querida. Hadi. Hadi. Haji means yes. Hadi significa sim. Ji means sir. Ji significa senhor, senhora. Sim, senhora. Sim, senhor. In Hindi, ha is yes and ji means sir. Então, ha em hindi significa sim e ji significa senhor ou senhora, querido, querida. Maharaj Ji. Maharaj Ji. In a short time, Num curto período de tempo, I would like to speak something eu gostaria de falar beautiful. algo. Esse festival foi muito belo. Então, tiveram algumas celebrações dos associados de Mahaprabhu e hoje, especialmente, é o desaparecimento Tirobhavatiti, de um dos queridos associados de Mahaprabhu, seu associado eterno, Parikara. We were already discussing this yesterday. I mentioned in the introduction that Chaitanya Mahaprabhu is Então, Krishna himself. Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, Antar Krishna Bahir Goura. Por dentro ele é Krishna, por fora ele é Goura, This Kali dourado. Nessa Kali Yuga, I yesterday told some reasons about ele why veio. he came. E eu já disse algumas razões, 2 razões pelas quais ele veio. Então, uma razão, So there are two main reasons. e outra razão, são 2 razões principais, primárias, 2 razões primárias que eu expliquei. Shiradaya Pranaya Mahima, esse verso explica a razão primária. Belíssimo. Na Krishna Lila, Krishna ele próprio, ele saboreou toda a raça com os golpes. Mas essa glória desse humor de Radharani, ele não conseguiu saborear na Krishna Lila. E aí nesse verso Shiradaya Pranaya Mahima, então ontem nós explicamos o significado desse sloka. Então, 3 razões. 2 razões primárias, que é primeiro para saborear esse humor de separação de Radharani. Pranay, esse humor de Pranay. O que é Pranay?
There is no difference between your heart, my heart. Não há diferença entre o meu coração e o seu coração. Esse é o humor de Pranaya. So pranay is like that. इसके भी बहुत सुंदर रूप में भी दिखाया गया In a very beautiful form, pranay also has a different meaning. ये समस्त जो है उज्जवल निवड़ी ग्रंथ में No Jalani Lamini Granta, ele descreve que é Pranaya. Que também que numa compleição assim jovem, sempre eternamente jovem e nova, é Krishna. Ele é assim, quando você tem o darshan dele, ele está sempre tendo essa compleição, essa forma assim, sempre nova, assim, como se você nunca tivesse visto ele. E está sendo escrito no Jalani Nilamani. Quando você lê esse livro, você vai começar a entender sobre isso. Se você lê esse livro. Porque quando você tem o darshan de Govinda, você nunca vai ficar satisfeito. Você vai sempre querer mais e mais e mais. Sanatana Goswami Pada explica no Jalani Nilamani. You have some kind of fever, and in that fever you will only feel thirsty. Quando, por exemplo, você sente febre, você tem muita sede. Você vai ter sempre sede enquanto você estiver com febre. Give me water. Then the doctor will say, okay, give him one drop of water. Just do weten his blood. Mas se você beber água, o quanto você está com sede, você não vai nem aguentar. Você vai morrer de tanto beber água. Quando você está com febre, às vezes você quer tomar muita água. Então, Sanatana Goswami Pada está dando esse exemplo no Brihad Bhagavatamrita. Que o darshan de Govinda, você nunca consegue se satisfazer com um darshan só. Você vai ser sempre sedento, vai estar sempre sedento por mais. Porque Krishna ele tem essa compleição eternamente nova, refrescante, aquela compleição, uma aparência que ela está sempre se renovando, ela nunca é igual e ela está sempre jovem. As coisas no mundo material aqui, quando você vê uma, duas vezes, você já se cansa. Isso não existe aqui, esse tipo de beleza. Mas no mundo transcendental, tem essa compleição eternamente renovada eternamente. Tá sempre nova. Existe tanta bem-aventurança no darshan de Govinda. É por isso. Quando a mente e o corpo se tornam Pranay também significa isso. Tem dois sintomas de Pranay. Quais são? É aquele momento que você vê as golpes, por exemplo, elas veem Krishna, mas elas sentem que elas não viram Krishna. Elas querem ver de novo. E também você é muito, muito, muito apegado e muito junto da pessoa que você gosta. Você fica junto e não quer ir embora. Nunca.
प्रणय रूपी धागा के द्वारा just like दोनों के बांध दिया। so with the rope they are bound Assim como uma together. corda. Se você amarrar amante e amado com uma corda. When you get the invitation card, it's written Pranay Sutta Bandhan. जगत में ये सबसे प्रयोग है। So in the transcendental world, there's No mundo transcendental, प्राणु स्नेह अनुबंधनम। एक दूसरे के स्नेह के द्वारा without each other's se o amado fica sem o amante e vice-versa, bond together, you cannot let go of each other. se vocês ficam juntos, na verdade, se vocês ficam juntos, o amado e a amante ficam juntos no mundo transcendental, eles não querem mais sair um da companhia do outro. Assim como uma corda amarrada neles. Então esse verso do Shikshastakam explica que mesmo um segundo do piscar de olhos sem ver Govinda parece um milênio, milênios e milênios sem Govinda, em separação de Govinda. Então as golpes apenas no momento de piscar a pálpebra, assim, as golpes elas já sentem muita separação, tendo darshan de Govinda. Jugaitam Nimeshanam Chakshusha Pravishaitam. Apenas esse momento do piscar de olhos, das pálpebras piscando assim. Apenas esse momento de separação, as golpes já sentem que se passaram várias yugas em separação de Govinda. Milhares, milhares de anos. Vários anos de Brahma. Um longo tempo. Chaitanya Mahaprabhu is telling about this Viraha. Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, está contando sobre Viraha, sobre Pranay, esse humor de Pranay, esse humor em separação. Por isso que esse verso diz Radhaya, Shri Radhaya Pranaya Mahima. Então, para entender isso, você tem que começar com Shraddha. Vocês são almas condicionadas. Então, tem que começar nesse processo de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Narta, Nivriti, Nista, Rucha, Shakti, Bhava e depois Prema. É quando no mundo espiritual, esse prema ele fica mais e mais condensado. Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Ruda, Adiruda, Mohan, Modan, Madanakya Mahabhav. Esse Madanakya Mahabhav, na verdade, só se manifesta no coração de Shrimati Radhika. Ele é o nível mais alto de amor divino. O único exemplo de Madanakya Mahabhav é Radharani. Então, você não lê, você não entende os sintomas de Mahabhav, mas aqui eu vou explicar. São 6 os sintomas de Mahabhav. No Ujjvala Nilamani Granta de Vishwanatha Chakravarti Pada também está sendo explicado. Esses sintomas de Madanakya Mahabhav são 6 os sintomas. O primeiro é que elas sentem assim que apenas um piscar de olhos, as golpes elas sentem uma separação de várias kalpas de Krishna, só no piscar de olhos. They are having their pastime with Krishna for thousands of years. And as we know, this is explained. Until when? Until when? For how many days did they perform Rasa Lila? Então a Rasa Lila, por exemplo, ela durou quantos dias? Na verdade, ela durou muitas noites de Brahma, milhares de anos. Ela é eterna. So many days of Brahma. Muitos dias de Brahma.
समझना बहुत कठिन है It's very difficult to understand this matter. Na verdade, é muito difícil para nós entender isso. बहुत सारे जो गोपियां कृष्ण के साथ रात गुजारा करके फिर कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। The gopis didn't want to leave Krishna after As the gopis, Rasa Leela. elas não querem abandonar Krishna depois da Rasa Lila, só querem ficar junto com Krishna. कृष्ण अनुमोदन किया करने लगे हे गोपियों आप लोग Asking them, हमें please return to your house. Krishna está pedindo para elas, por favor, retornem às suas casas. This is explained to Srimad Bhagavatam. गोपियां कृष्ण के छोड़ करके The gopis didn't want to leave Mas as Krishna. gopis, elas não queriam deixar Krishna. कितने रात तक So for how many nights Então, por quantas noites durou a Rasa that Lila? was going on? बोले ताव्र पूरा Milhões de noites de Brahma. रात्रि कितने होता है How long is one night of E Brahma? quanto dura uma noite de Brahma? 1,000 Mil Chaturya. vezes o ciclo de uma Chaturya. Então, 1000 vezes Satya, Treta, Dwapara, Kali Yuga. Isso é uma Chaturya. Então, 1000 vezes esse ciclo é uma noite de Brahma. 1,004 yugas is one night and one day. You cannot imagine केवल this. ब्रह्मा के एक Only one day. of Então, você não Brahma. consegue nem imaginar um dia de Brahma. How many Um days? dia de Brahma e uma noite de You Brahma. understand Quantos this? dias duram isso? Vocês conseguem entender isso? Não. ब्रह्मरथ So many nights of Brahma. Muitas noites de Brahma. Dura essa Rasa Lila com as gopis. And still the gopis didn't want to leave Krishna. E ainda assim as gopis não querem deixar Krishna na dança da rasa. जो महाभारत की जो स्थिति में बता रहा हूँ केवल सुनो एक जन्म सुन लो बस So I'm just telling you, just listen. अनुभूति Eu estou dizendo apenas escutem, Realization will come in porque another a life. realização pode vir em uma próxima vida. Essa vida apenas escute. Even if you don't remember, just Mesmo se você não se lembrar, apenas escute. one lifetime, just listen. Em uma vida, apenas escute. This will be of your benefit. And in another Escute para o life, seu you will benefício. remember, and in another Então, life, na you will outra realize vida você vai Krishna. poder se lembrar e na outra vida Not that você vai conseguir ter realização, vai compreender. और कल्पत से ये दो हो गए So you have third time. और ब्रह्मांड क्षोभकारिता Brahmanda जब राधा जी कृष्ण विरह When तब Radha ji is suffering in अनंत Viraha, एक नहीं अनंत विश्व ब्रह्मांड के क्षुभित हो जाते हैं टुकड़े टूट जाते then all Brahmanas are stimulated like a storm, an earthquake. I'm sorry, no storm, एक नहीं earthquake. अनेक जो ब्रह्मांड का जी So one Brahmanda is shaking like an earthquake. क्या था ब्रह्मांड क्षोभकार Brahmanda ये Chavaka. सब होता है This is happening with Mahabhava. सुनने वाला Então, o que acontece com o Mahabhava é como um terremoto. तीसरी के चौथी क्या है What is the fourth? आसन्न जनता की दुर्लभ Asana केवल सुनो क्या Janata. बोला Okay, just listen. आसन्न जनता की दुर्लभ निकट में रहने वाले व्यक्ति जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त है ना उनकी सबकी हृदय क्या हो जाता है Anyone who is nearby, their heart gets stimulated. É como um terremoto no coração das gopis. Everyone will become dizzy, their head starts to spin. पांचवा क्या है And what is the fifth? A cabeça começa a girar. क्या बता है What is it? जग जनी भक्ति का माँ बाप दसवें ऐसे होता है In Mahabhava, No estágio de Mahabhava, you will not be able to आज नाना की स्वयं करी come to the Lord. in हम this स्त्री body. स्त्री शरीर के द्वारा भगवत प्राप्त नहीं होती We cannot attain the Lord in this female body. They're saying. com esse corpo você não consegue chegar nesse estágio. विचित्र वेशम आकर्ण वेणु ललितम कृष्ण धारा पूजा ब्रज प्रणयावलोक महावद सदकामी ये सब राधा जी काली देखो Radharani is saying, look, these deers. हम स्त्री Radharani está dizendo, olha esses servos, Cannot go outside of eles this. são tão sortudos. A gente está aqui com He will give us um corpo feminino e a gente não consegue chegar perto de Krishna. Mas esses viadinhos fêmeas, become a deer. eles conseguem chegar bem pertinho de Krishna, perto de Govinda. हिरण्यता जानत पात्र विचित्र वेशम
आकर्ण वेणु रंजन कृष्ण सारा पूजा दुदुम विरचया प्रणया बलूक। भागवत में यही श्लोक में In Bhagavatam, No Bhagavatam, em sloka, एता परं तनुभुतो भुविभो भवद्धो गोविन्दैव निखिलात्मैरुरभावा वञ्चन्ति जन्मभूयो मुनय वयञ्च किं ब्रह्म जन्मभीरम् अनंत कथारसः। लोग बोले तो झड़ी लग जाएगा। when I say shlokas, you will not be able to understand. एता परं तनुभुतो भुविभो ele está dizendo etam. गोविन्दैव Nesse sloka ele está वञ्चन्ति जन्मो मुनय वयञ्च किं ब्रह्म जन्मभीरम् अनंत कथारसः। कौन बोल रहे? Who is saying this? Quem está dizendo isso? Uddhava, भगवान की कथा में do Srimad Bhagavatam. Who has no taste for this Bhagwan, who is unlimited, बोले his अनंत life is गोविंद के great. नाम अनंत किसने कहा? Govinda, Govinda, ele é Bhagavan. Ananta, he has no Ele é Ananta. no limit. Ele não tem limite. All the lilas of Krishna, Todas as lilas de Krishna, all lilas are Rasa. a maior de todas as lilas de Krishna, a Rasa Lila é a mais And who has no taste elevada. for this Rasa, his life is wasted. E aquele que não tem gosto por escutar sobre a Rasa Lila, sua vida é desperdiçada. भूमि गोपवंतों ये गोपियों की जीवन कैसे जाए? Look at the life of these gopis. Olhe para a vida das gopis. करें एता परं तनुभुतो गोपी एता परं तनुभुतो गोपीभो जब एव निखिलात्मनिर्भर भावा। ये लोग गोपियां कहाँ तक पहुंच जा चुकी है? Where do the gopis go? They go to low house. साधारण लोग की संसार में स्त्री जातियों के द्वारा Normal या females, सोचते they think in this material world, they think in a low साधारण रूप manner. में You see, कहते हैं they ये know, स्त्री जाति छोड़ी। they say about people, they say about the women that they are very सब क्या low. करें? They say, Então as gopis, elas he is estão raising pensando, them, he is putting them on ah, nós somos mulheres, não conseguimos chegar próximos de Govinda. E Uddhava está dizendo, bhakti. There is no यही वजह से ही बड़ा male, अभक्त female. इंचार्ज não existe essa coisa de, no mundo transcendental, de feminino e masculino. ये स्त्री जाति होकर के देखो कहाँ तक पहुँच गई। Look, they are female. Look where they have come. Rurabhav. They've come to Mahabhav. Olha, elas são Uddhava is fêmeas, elas são mulheres, mas olha até o nível que elas chegaram, Mahabhava. Nós devemos prestar reverências aos pés de lótus delas, das gopis. Estava estutis, fazer orações, glorificações. and I am a very scholar person. Mas Uddhava, ele tem cego de, eu sou um erudito, eu sei de tudo dos Vedas. Ele tem esse falso ego. Eu sou um grande Brahmana. Eu sou conselheiro de Krishna. Did you get something of the mood of your guru? गुरु होने से गुरु मिल गया तो क्या हो गया? If you found a guru, then आप what? बताओ। लेकिन गुरु के भाव को ग्रहण करना You should try समझ में to आता है। get some बोल of the बेटा मैं यही mood. मान सकती हूँ। O que você tem que pegar do seu guru, na verdade, é um humor do seu guru. What does that mean? It really does change, right? बोले देखो बांस की झाड़ी पर Then you have वर्षा होती है bamboo and rain is falling on that. There is no flower. There is no fruit coming from the बांस bamboo. के फूल देखा कि Have you ever seen the fruit or the flower of the bamboo? बांस समझ लो O bambu, ele não tem nenhuma flor, nenhum fruto, já viu? फल देखा तो नहीं Have you ever seen a Já viu flower? What alguma kind of flor de fruit? bambu? Qual é o tipo de fruto que tem no bambu? वर्षा कहाँ पर Já viu? Não tem. And there is rain falling on the bamboo. E a chuva cai sobre o bambu e o bambu cresce. गुरु से मिल जाता है Dessa You forma, get a guru, você consegue um guru, but do you really get the most out of the bag? mas você realmente aproveita 100% do seu guru? So what does Uddhav say? Look at these gopis. Olhe para as gopis, olha o seu humor. So Uddhav Então, again Uddhava, and again paying de novo, ele presta suas reverências às gopis. Uddhav is praising them. Ele faz orações. Em alguns slokas do Bhagavatam, ele ora às gopis.
इनकी चरण कमल की रस प्राप्ति करने के लिए श्रुतियां भी The Shrutis have done thousands of years of tapasya to get there. Os Shrutis personificados fizeram milhares de anos de tapasya, de austeridades para chegarem It's not ordinary. a servir a Krishna na forma de golpe. Não é ordinário, não é uma coisa comum chegar no corpo de golpes para servir a Srimati Radha e servir Krishna, o casal divino. ये जो मुकुंद बदली सुदेवी देवी कम वंदे वंद ब्रजस्त्रीणां पाद रेणु अभीक्ष्णश जासा हरि कथो कितो पुनाति अरे हरि कथा क्या है What is Hari Katha? You should hear the Katha of the Gopis, their lives. Vocês devem escutar o Katha da vida das Gopis, sobre o amor das Gopis. जासा हरि कथो कितो पुनाति बड़े गोपियों की कथा श्रवण करने When you hear the Katha of the Gopis, all the worlds are purified. Ao escutar o Katha das Gopis, todos os mundos são purificados. It's so beautiful. Que é tão lindo. Sometimes I say this, and people say in this world that the As pessoas dizem nesse mundo que as mulheres são mais on the lower place, but in estão ocupando um patamar mais baixo. scriptures, the female has such a high place. If you wake up in the morning and you call the names of the five, Mas na cultura indiana, as mulheres são colocadas num local muito elevado. Tara, Draupadi, Ahilya, Porque todos os dias de manhã, quais são os nomes que você deve recitar para ter um dia auspicioso? Os nomes das Panchakanyas, as 5 mulheres castas: Kunti, Tara, Draupadi, Mandodari, Ahilya. they all know that still they are called maiden girls. तारा मंदोदरी और Kunti, Tara, Mandodari, Ahilya, Tara, देखो ये जो Panchakanya. These five, As 5 Kanyas, as 5 mulheres castas. Se você pensar sobre elas de manhã, quando você acorda, your heart falar o nome delas, o seu coração se purificará. Ele se tornará puro. Esse mantra, so in our das 5, os nomes das 5 mulheres castas purificam. Por que que पतिता समझो जो fallen नारी स्त्री है okay, only bad things are said about the fallen female. então por que que Do bhajan. às vezes no Shastra menciona que as mulheres fazem parte de uma casta mais baixa, de uma posição mais baixa? Não é todas as mulheres, na verdade, as mulheres que não são conscientes de Krishna, que não têm vida espiritual. I'm saying this. Eu estou dizendo isso porque o estágio de Mahabharata How there are 6 symptoms. कैसे बताया What are the tem 6 sintomas. Quais são os 6 sintomas de Madanaka Mahabharata? जनी भक्ति लालसा Vijayani Lalsa, आसन्न जनता हित विरोध Asan Janata Hit Vilolu. When you have Mahabhav, निकट में रहने वाले जितने लोग everyone who is nearby Todo mundo que estiver próximo de você, se você tiver Mahabharata, also experiences todo mundo vai experienciar também esse humor. जनी भक्ति लालसा ब्रह्मांड सब कार्य सारे ब्रह्म एक नहीं अनंत करो ब्रह्मांड के क्या Muitos, many Brahmanas they get simulated. muitas Brahmandas, muitas eras, em muitas eras elas têm esse estímulo. What does this mean? You forget about yourself. Elas se esquecem delas próprias. Se você tem Mahabharata, você esquece de si mesmo. Mahaprabhu is saying, Mahaprabhu diz, Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu, ele próprio diz, está dizendo, eu sou Gauranga? that's the mood. Ele não se dá conta de si mesmo. Forgets herself because E Radharani, ela também esquece de si mesma, porque esse é o bhava dela. it comes to Mahaprabhu. That's E Radharani. uma vez Radharani, ela estava sofrendo viraha de Krishna. Ela estava com saudade de Krishna, em separação de Krishna. Lalita veio e disse, ó Radhe, por que você está sofrendo? When you are suffering of separation, you should write a letter.
लिखन से क्या विचित्र होता Escreva uma carta Write a letter, you will remember the para person Krishna. in your Que separation. daí ele vai ver que você está sofrendo com saudade dele, então ele vai vir te ver, Krishna. And she Radharani some paper, Então ela pegou o papel e a caneta para Radharani something to write with. राधा जी e लिख रही है Radharani is writing. लिख रही है Radharani ia começar a escrever Who will she write a letter to? Krishna. uma carta para Krishna. Okay, look. ये लिखते जा रही है ये प्राण से संतुष्ट Oh, my beloved Krishna. है Oh, meu amado Krishna. Dear, पहले उसका नाम ली first you write the name. Primeiro você tem que escrever o nome da pessoa para quem você está escrevendo a carta, né? कलम So की she just started. Mas ela apenas começou a colocar a caneta no papel. She just put Assim, her hand on the encostou a caneta no papel. And what did she have to write? She had to write E o que ela ia escrever? Ela ia escrever a carta para Krishna. Mas Krishna, and she was thinking quando so ela much of Krishna. pensou que ela escreveu o nome de Krishna, ela pensou tanto em Krishna que começou a ficar absorta nesse humor de separação, começou a chorar tanto, tanto. Krishna. E ela pensou, entrou nesse humor de eu sou Krishna. Então ela pensou, eu sou Krishna. Atma Vismaran, she forgot about her own identity. Ela esqueceu da sua própria identidade. Esse é um dos sintomas. Então, ela está pensando, eu sou Krishna, então agora eu estou escrevendo a carta para quem? Para Shrimati Radhika, né? Porque eu sou Krishna. Krishna. So she's writing the letter to Srimati Radhika now. और पत्र किसको लिखना है और फिर राधा जी को लिखना है ना हैं? कृष्ण राधा जी सोच रही है क्या So Radharani is not thinking she is पत्र किसको लिखना है So who should she write the letter Então, para quem to? que ela vai escrever a carta? Se ela está pensando que ela é Krishna, ela quer escrever a carta para Radha. She thought herself to be Krishna. Ela pensou que ela era Krishna. She was crying, she was thinking of all the Então ela Krishna estava Leela. chorando e lembrando de toda a Krishna Lila. To the letter, वो जो E o que aconteceu com a carta? पेपर जो था the paper, O papel apenas absorveu as lágrimas de Radharani. all wet with the tears of her eyes. Todo molhado com as lágrimas Lalita understood. राधा जी के भाव de Radharani. Então Lalita entendeu Radharani. o humor de Radharani. Na Lila de Mahaprabhu, जाने ela é Raira Mananda, महापुर की लीला में इसलिए Lalita. Sarup Damodar only understood Então, Mahaprabhu's bhav. तो ललिता देवी समझ गई। So Lalita Devi understood Sarupa Damodara entendia o humor de Mahaprabhu. the letter. उस पत्र में Lalita Devi também entendia o que estava escrito. Lalita Devi, então, ela pegou a carta. O que estava escrito? Nada, apenas lágrimas. बराबर और उसके लेकर के ललिता देवी ने Então Lalita Devi Devi wrote the भेज letter दिया and sent it to pegou a carta e mandou para Krishna. what was written. O que estava escrito? भाषा कौन जानेगा Who knows this language? Quem sabe essa língua? द लैंग्वेज प्रेम लैंग्वेज Essa linguagem de prema. प्रेम के लैंग्वेज का जिसमें होता है क्या डॉट होता है केवल The language of love consists of only प्रेमिक one जाने प्रेमिक dot. की बात So the beloved knows the language. Apenas um sinal. आज नहीं Leva apenas um sinal para o amado e amante se entenderem. Então, Only the love aqueles que se amam, eles entendem a linguagem do amado. कृष्ण मुझे Krishna fainted. Então, Krishna, quando ele recebeu essa carta, ele desmaiou. Porque tanto amor ele manifestou. Radharani Apenas por pensar, Rei Radharani. forgot herself. She thought she was Krishna. आत्मा स्मरण Atma महाप्रभु लीला Vismara. में Isso se chama Atma Bhishmarana. Ela esqueceu de si mesma, da sua própria identidade. Come and am I चैतन्य you will say, am I Chaitanya? Então, Mahaprabhu, quando ele veio na Mahaprabhu Lila, Gaura Lila, ele se esqueceu. Eu sou Gauranga? Ramananda, I will go to Radha Então, Rai Ramananda e Sarupa Damodara ficavam com ele. Mahaprabhu said, Mahaprabhu dizia, what did I see when I was sitting at Radha Kund? कुंड में कैसे How Krishna के साथ जल में आ रहा है playing in the water with his no Radhakonda, ele ficava pensando, oh, como Krishna tá brincando no Radhakonda, e ele esqueceu da sua própria identidade. Isso só acontece no estágio de Mahabhava. Desculpa, correção, Rai Ramananda é Vishaka, perdão. Lalita é Swarupa Damodara. मदनाथ और महाभाव
अभी जो हम जो जा रहे हैं इंट्रोडक्शन से जो इसे इंट्रोडक्शन This was still the introduction. What did I say? It's very difficult to understand this. इसे कह रहे हैं So it is said, ये जो महाभक्ति चैतन्य वही कृष्ण कह रहे हैं Krishna, कि मेरे हृदय में कैसे भाव नहीं I have not experienced this power in my body. Então Krishna, quando ele viu esse humor de Shrimati Radharani com a carta, ele pensou, eu nunca experienciei esse humor. Dark rain clouds. Radharani, quando ela vê as nuvens de chuva, ela fica louca. Transcendental madness. Ela entra numa loucura transcendental. Rain clouds. Porque essas nuvens negras de chuva que ela vê, She tries to catch them. ela tenta pegar. I don't feel the same, Krishna thinks. Então Krishna está pensando, eu não sinto o mesmo. कृष्ण कह रहे Krishna is saying, Krishna diz, Radharani, एक तमाम वृक्ष के देखा when she sees the tamal tree, a blackish tree, quando Radharani ela vê essas árvores negras, Radharani thinks, ela pensa, oh, essa árvore é Krishna, então ela abraça a árvore. E Krishna pensa, eu nunca experienciei isso. this is explained. No Chaitanya Charitamrita isso está explicado. दो पेड़ों की डाल जब पसंद When होता है two branches are touching each other, they are rubbing each other. और उसके से Quando dois galhos Then Radharani thinks, oh, it's the Venu, the Vamsi of Krishna. estão assim, se esfregando um no outro das árvores, né? Quando um galho esbarra no outro e faz um barulho, Radharani está pensando, oh, é a flauta de Krishna. कृष्ण कह रहे Krishna is मेरे saying, अंग की गंध से जगत by my fragrance, the whole world gets intoxicated. Krishna's body has such a राधानी की beautiful अंग गंध fragrance. प्राप्त करके But मैं क्या करूँ मैं when I have the fragrance of Radharani, Quando eu sinto a fragrância do corpo de Radharani, então Krishna diz isso. जगन दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्रनो विशभान विमोदितोपि प्रभुदानंद सरस्वती Esse verso, descrito por Prabodhananda Sarasvati Pada, ele descreve: यत्रा कदापि वसनंतन सुगनत्त दन्नाति दन्न पवनेन पितात्तमानि जगिन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्रनो विशभान विमोदितोपि É isso mesmo, é Rai Ramananda é Vishaka Devi, Sarupa Damodara é Lalita Devi. Perdão, isso é a correção da tradução, ok? राधा जी खड़ी रहती है Radharani stands. या तो मैं बार बार In which direction Radharani stands, I keep paying my obeisances to that direction. Então, eu presto minhas repetidas reverências na direção onde Radharani está. She is a Hetukiman. Então, Krishna ele faz isso porque Radharani está em Man, a Hetukiman, que é Man sem causa. Sangam still is the middle part of Radhakunda Shivakuda. Have you been there? राधा कुंड में स्नान Lá no Radhakunda, você já foi? Você já se banhou lá? Say Hanji. Haji. The middle part. Tem a parte do meio, bem no centro do Radhakunda, Come together. aonde então na junção entre Radhakunda e Shamakunda, राधा कृष्ण की मिलन चल रही है So there, वार्तालाप चल रही है the Milan of Radha and Krishna is going on. And then Radharani gets a Hetukiman. naquele lugar, então Radharani ela tem esse Ahetukiman. Radharani leaves Krishna and goes Então de um lado of Radhakunda. tá Krishna e Radharani vai pro outro lado do Radhakunda. Krishna tenta Is not accepting this. trazer Radharani de volta, mas ele não consegue, porque Radharani ela entra nessa ira imotivada, a Hetukiman. And Krishna is still on the Sangam side, राधा कुंड की दूसरी तरफ the other side of Radhakunda. इतने समय कृष्ण क्या देखा Then what did Krishna see? E o que Krishna tá vendo? कि अंग की सुगंध जो The fragrance of Radharani. Ele está sentindo apenas कपड़े में लगी a fragrância और उस कपड़े que está vindo das roupas de Radharani. Coming with this wind. They were E o vento está trazendo então essa fragrância até a narina de Krishna. E Krishna está dizendo: ये पवन wind, Devata. ó, semideus do vento, a sua vida agora é bem sucedida. कपड़े में लगे हुए हैं Sua vida agora se tornou um sucesso porque você You are está bringing tocando और दूसरी
fragrance for you. os tecidos do corpo de Radharani e você está carregando essa fragrância até mim. Anchal, the part of her sari. कपड़े के जो ये भाग होता है क्या बोले And नहीं तो किनारे भाग होता है अंतर का आई पहनते हैं अंतर दिखाते हुए है ये चीज भाग so the last part of the sari is और called the उसकी तरफ anchal. पवन देवता क्या कर रहे हैं And what is Pawan Devata doing with it? He's playing with the anchal. Então, na verdade, o vento está brincando com o sari de Shrimati Radhika. Krishna is saying, oh, Pawan Devata, your life is successful. Krishna então está dizendo, você é muito afortunado, vento. Você está brincando com o tecido de Shrimati Radhika. Sari. The fragrance, E a fragrância do corpo de Shrimati Radharani é tão doce. राधा जी के एक नाम है one name of Radharani is Madhavi. कृष्ण के एक नाम है And Krishna's one name is Madhav. कृष्ण के नाम माधव और राधा जी के नाम Dos nomes de Shrimati Radharani é Madhavi e dos nomes de Krishna é Madhava. बड़े राधा जी की अंगों की The fragrance of the body is so wonderful that even A fragrância do corpo de Radharani é tão incrível que até Krishna fica cativado. वर्णन करें जस्सा कदापि वसनंच एननत्त धन्नाति धन्न पवनन कितात्तमानि जोगिन्न दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्साधुनो विश्वानु भुवो विश्वा इतना सुंदर नाम such beautiful mood, Prabodhananda Saraswati. ये राधा और सुदान जी गंधर्व In Radharani Grantha, he is having so much glory. I have some of his katha in my Então tem um pouco desse katha sobre a Radharani no meu novo livro, Sapta Sindhu Gunabhati Radha Shirada. E um sloka que eu coloquei nesse livro muito belo, do Radharasa Sudanidhi. by reading scriptures, by doing your bhajan with the mercy of Guru Vaishnava. Por olhar as imagens, as ilustrações de Radharani e ler o Harikatha do nosso Guru Parampara, Krishna himself is você vai pegando o humor I don't have do nosso Gaudiya Sampradaya. Esse verso, Shiradaya Pranaya Mahima, os motivos pelos quais Chaitanya Mahaprabhu veio. Pranaya, o que é esse humor? Pranaya apresenta 2 sintomas principais. with your love, you are Quando o amado e a amante se encontram, eles ficam assim com esse elo inseparável. Eles não querem ir embora nunca. Inseparáveis. E se tem 1 segundo de separação, eles desmaiam. E por isso que Mahaprabhu tem esse sloka que ele explica, de Gaitan Nimeshena, Chakshushar Pravishaitam. Krishna mesmo, ele está reconhecendo. O que é esse amor que Radharani sente por mim? Eu não sinto isso. Quais são as glórias, os sintomas disso? Radharani, ela está saboreando isso. Ela está saboreando a minha beleza, Krishna está dizendo. Que nem mel. Como é que você pega mel? Como é que você come mel? Você tem que lamber o mel. Gurudeva às vezes mostra assim. Krishna, ele está dizendo assim, qual que é essa beleza, quanta beleza que eu tenho que Radharani está lambendo como mel. Eu não consigo saborear toda essa beleza da minha forma. Não consigo. O que você precisa para ver sua própria beleza? Um espelho. Krishna is taking this mirror and he is relishing this mirror that is Radharani. Então, como Mahaprabhu, Krishna está pegando esse espelho e está saboreando como Radharani. This beauty. What does he feel? What are her realizations? To do
experience these three things. Krishna राधा के भाव और took कांति लेकर the mood and the complexion of Radharani and came in the form of Por isso que Gauranga. Krishna ele pegou a compleição e o humor de Radharani e veio como Goranga. Ele apareceu na forma de Goranga. Our mood and complexion, क्या चाहिए but you need something else. Precisa de algo mais? Precisa de um guru. जो वीर से शुरू कर है तुलसीदास जी का गुरुकरण करना पड़ेगा Tulsidas ji said इसलिए we कृष्ण have to सोच have रहे a हैं guru. So Krishna किससे मैं said, शिक्षा from ग्रहण whom करूं will I take the Siksha? आज से मेरे Então, Krishna está pensando de quem que eu vou pegar instruções Self-realization. para conseguir essa autorrealização I have पूर्ति करने के to dos fulfill meus these desejos. desires. I need a guru. Então, para satisfazer esses desejos, eu preciso de um guru. And who will be the guru? Então, quem será meu guru? आज मैंने कहा था विशाखा देवी के आश्रय करना Vishaka Devi. Shelter for them. Tenho que me abrigar nos pés de lótus de Vishaka Devi. नारायण के रूप में प्रकट In Mahaprabhu Lila, she came as Então, na Mahaprabhu Lila, Vishaka Devi veio como राधा Rai Ramananda. Chaitanya Mahaprabhu, he already took the mood and the complexion of Radharani. Então, Mahaprabhu ele já pegou o humor e a compleição de Radharani. Krishna, né? Jagannath Puri. Então, Mahaprabhu ele Rai Ramananda. veio para Jagannath Puri. Where was Rai Ramananda? E aonde estava Rai Ramananda? उसमें रायवंश से राजा प्रताप रुद्र के जो है He was the governor Ele era o governante Pratap do rei, ele era um dos ministros do rei Prataparudra. South India. No sul da Índia, Governor. ele era um ministro. और देखो इसमें Ele é aquele governante do sul da Índia, pertencente ao rei Prataparudra, ao reino do rei Prataparudra. कुछ बहाना बनाए He कहने लगे मुझे said, दक्षिण देश भ्रमण करना I want to go to South India. क्यों Why? Então Mahaprabhu ele falou, eu quero ir para o sul da Índia. No, Por quê? stay here. Mas falaram para ele, não, não vai não, fica aqui. Mas Mahaprabhu disse, My elder brother, mas o meu irmão mais velho, Vishwarupa, ele aceitou o sannyasi. I will go meet my Eu quero encontrar com ele. That was one किंतु ये ऊपर से reason. Isso foi uma das razões. It's something to say, but his desire, the real reason to go to South India, Mas a real razão pela qual ele foi para o sul da Índia foi para encontrar com Rai Ramananda. until he meets with Rai Ramananda, with कारण Shakhadevi, से É o encontro com Vishaka Devi. look, the complexion and the mood of Radharani, it cannot be fulfilled. Porque sem isso, esse humor de Radharani com a qual veio o propósito, né, de Krishna veio com a compleição e o humor de Radharani, esse humor ele não ia ser completo sem Rai Ramananda, sem Vishaka Devi. Acharya said, हे प्रभु आप जब Prabhu, दक्षिण देश जा रहे हैं you are going to South India, आप अति अवश्य you should surely meet with Rai Ramananda. स्वयं चैतन्य के स्वयं सर्वभक्ताचार्य महाप्रभु Sarvabhauma Bhattacharya disse isso para Mahaprabhu. Você deve se encontrar com o Rai Ramananda. When Rai Ramananda was there Quando with us, Rai Ramananda ficou, is the governor of the king Prataprudra. He was not only the governor, he was also the chairman महान पंडित of our और meeting. ऋषि भी थे He is a very scholar Pandit. Rai Ramananda ele é extremamente erudito, iracika. We are Advaitavadis. स्त्री पुरुषों के Dentre os We don't want Advaitavadis, to hear this katha about eles não querem escutar esse katá de mulheres. makes our mind impure. We don't want to Ah, isso deixa essa nossa mente impura. Mas Rai Ramananda, quando ele vem para o encontro dos Advaitavadis, in our meetings and then ele vai nesse encontro e o que ele fala? he would directly speak about Diretamente the ele fala sobre a raça lila das Gopis. वही गति की कथा करते He would again speak about those E ele gopis. falaria de novo e de novo sobre as Gopis. और भी कथा नहीं है No other katha. Nenhum outro katá, apenas Gopi katá. Não ia falar sobre Brahma, porque os Advaitavadis, na verdade, eles apenas falam sobre Brahma, Brahma, Brahma. Não, 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 isso não é, isso não é, isso não, isso não. Mas Rai Ramananda, ele fala apenas sobre, ele apenas falava sobre a raça lila. What kind of pandit is he? Qual é o tipo desse pandita as pessoas estavam pensando? Female. Apenas está falando sobre as mulheres. We speak their names, we won't get for a few days.
These Advaitavadis, they are fairly stubborn. Então esses Advaitavadis, eles eram super teimosos. They would feel impure when they would hear Harikatha. Eles se sentiam impuros ao escutar esse Harikata. Ramananda would come and speak. E Ramananda, de novo, ele vinha e falava sobre as They were gopis. joking. E aí eles estavam brincando. He cannot speak any other katha than Ele não Gopi conseguia katha, falar only nenhum Rasa outro Katha. katá. Apenas Gopi Rasa Katá. He would start with one Bhagavad shloka and then he would go to the Gopi. Ele apenas falava um and Bhagavatam, um sloka do Bhagavatam, e depois já ia para a Rasa Lila das Gopis. The first shloka of Raslila, he would start with Ele começava já logo com o primeiro sloka da Rasa Lila. the katha was from the outside we would say don't speak about the female katha, but from the inside we would think, oh, speak more. Na verdade, esses Advaitavadis, externamente eles estavam, não, fala sobre mulheres, não. Mas por dentro eles estavam, não, fala mais sobre Gopi Katha. Quero ouvir mais sobre Rasa Katha. Oh, she would be he would say, don't speak. But Ramananda, once he got the microphone, Então todos eles ficavam falando, não fala não. Mas assim que ele pegava no microfone, so he would get the mic. He's a very honorable person. porque ele era um governante, então ele tinha uma posição honrável. Então ele sempre pegava o When he microfone. would get the mic, no one else would get the chance to speak. Então quando ele pegava o microfone, ninguém mais tinha chance de falar. So once the person would have spoken, and then he got the mic, Uma pessoa tinha falado, se ele pegasse o microfone então, em seguida, he would just continue. não largava mais, continuava citando os slokas. Sarvabhaumacharya says, Sarvabhauma Bhattacharya dizia, we would be making sounds at the alone, but Ramananda, he would speak so as many pessoas só estavam falando sons, mas Rai Ramananda, eles falam vários slokas. No. Então, Sarvabhaumacharya saying, oh, by your mercy, Sarvabhauma Bhattacharya estava dizendo, pela sua misericórdia, why Uddhav is and other things are trying to get the best of their lotus feet. ele citava então esse kata de Uddhava, glorificando as gopis, Ordinary. o humor das gopis. The Vedas, they become murti and they want to Então os Shrutis e os Vedas, eles tomaram uma forma, uma murti, para conseguir a poeira dos pés de lótus das gopis, para conseguir entrar na Rasa Lila. I could not understand Sarvabhaumacharya saying, but with you, your mercy, Mahaprabhu, और उनकी सारे वेदांत ने मायावाद शंकर भाष्य की क्या कर दिया महाप्रभु Mahaprabhu would cut all their philosophies, their Mayavad philosophies. और स्वयं श्री कृष्ण And महाप्रभु Chaitanya Mahaprabhu, he showed Então Mahaprabhu, ele cortava toda a filosofia dos Advaitavadis. Ele mostrava on the face of Sarvabhaumacharya, there you see the form of Mahaprabhu. para Sarvabhauma Bhattacharya, ele Explaining Vedanta Darshan. explicou todo o Vedanta Darshan Sarvabhaumacharya saying, da maneira apropriada. would be like barking. Mas sem as concepções certas, o Vedanta, ele parece que nem latido de cachorro, sabe? One dog is barking, the other one is barking like that. And he has many jackals. É como se fosse várias hienas, chacais. One jackal is barking, all the Chacal tá jackals will join. latindo, uivando, e todos os outros vão uivar também. É tipo assim. We are like that. Advaitavadis, Mayavadis. Eles eram assim, os Mayavadis, os Advaitavadis. They are saying Brahma, Brahma, Brahma. Eles só ficam dizendo Brahma, 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 Brahma. But with your mercy, Prabhu,
A gente era assim, né? Sarvabhauma Bhattacharya estava dizendo, mas agora, com a sua misericórdia, Prabhu, eu entendo o Vedanta. Depois que Mahaprabhu explicou para ele. Surely meet with Rai Ramananda. Então, depois disso, Sarvabhauma Bhattacharya falou, você tem que encontrar com Rai Ramananda. He has Tattva Siddhanta, and he who has Tattva Siddhanta, he is the Ele é muito Rasika, ele sabe de Tattva Siddhanta. It is not possible that one is Rasika without Tattva Não é possível que uma pessoa seja Rasika sem ter um Tattva Siddhanta, porque senão a pessoa se torna sarradia. सिद्धांत मेरा पूर्ण With Tattva Siddhanta, rasa is complete. Apenas com Tattva Siddhanta a raça fica completa. Uddhava asked so many questions. Uddhava was asked so many questions by the Gopis. Uddhava perguntou muitas coisas para os Gopis. Brahma are there? ब्रह्म तो एक ही ब्रह्म There's only one Brahma. Quantos Brahmas existem? Apenas um Brahma. Gopis are asking how many E as Gopis Brahmas are there? perguntam assim, quantos Brahma. Brahmas tem? Então, peraí, eu não, a tradutora falou assim que Uddhava que perguntou para as Gopis, mas eu não sei, tenho certeza disso. Acho que talvez as Gopis que perguntaram para Uddhava. One is Rasik Brahma. Since when did Brahma become Rasik? अरे ब्रह्म तो निराकार Brahma, por acaso Brahma era Sika? Brahma é Nirakara, ele não tem forma. Mas as Gopis estavam dizendo o quê? Rasik Brahma. Algumas pessoas dizem, não, Brahma não tem forma, mas as Gopis estão dizendo, não, Brahma era Sika Brahma. Krishna is Rasik Brahma. Krishna era Sika Brahma. रसिक ब्रह्म If you read this, you look at the place Rasik Brahma. How is Brahma Rasik? Yes. Como é que Brahma era Sika? So Sim. many evidences given. Quantas evidências são dadas quanto a isso? Rai Ramananda is such a चैतन्य महाप्रभु special person. Chaitanya Mahaprabhu is saying, Então Rai Ramananda é super erudito e Mahaprabhu diz assim, पिता में इतने उत्कंठा जाग रहे हैं he has so much enthusiasm to meet with Rai Ramananda. और एक ele tem, Mahaprabhu ele tem tanto entusiasmo para se encontrar com Rai Ramananda, Understand about the divine रसिक के love. सत्संग para करोगे entender melhor sobre esse amor You divino. will get the symptoms of a Rasik. Mas se você se encontrar com o Rasika, एक नीम के पत्ता você também vai Neem beber desses sintomas do Rasika. bitter. है और देखो उसके चीनी के चाशनी में भी डाल दिया जाए वो नीम के पत्ता भी Sugar with it, बोले वृंदावन you will even feel sweetness of the neem leaf. समझ में आ गई Do you understand? नीम के पत्ता The क्या करते हैं neem is very bitter. Por exemplo, और उन्हीं uma folha de ninho é muito amarga. चटनी बना चटनी समझ If you make a सिरप if you make a syrup of that neem leaf with a lot of sugar, E se você pegar e fizer um xarope de ninho, colocar as folhas de ninho e muito açúcar, फिर उसको है ये क्या बोले इसे सुखा करो और वो देखो नीम पत्ता क्या है and you dry that neem leaf again, E se then você it secar, will be very sweet. de novo, essa folha de ninho, então ela vai ser muito doce. Então esse exemplo é dado. तो चैतन्य महाप्रभु So Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, so enthusiastic to Ele meet Rai tinha Ramananda. muito, ele é muito entusiasmado para se encontrar com Rai Ramananda. Devi, Sarup Damodar is with Mahaprabhu नवदीप धाम में तो in Navadvip Dham. Navadvipadam. तो विशाखा देवी के साथ So why Vishaka Devi? रायरमंद के साथ Why Rai Ramananda? ये दिखा रहे हैं रायरमंद So Rai Ramananda is Vishaka और ये Devi. विशाखा देवी And this Vishaka Devi, रामायण की she जो है Desculpa, então, आप समझो Rai Ramananda, ele é moved as Vishaka Devi. Tem o mesmo humor de Radharani. was Radharani. विशाखा के साथ मिली इसलिए विशाखा के एक नाम Radharani and Vishaka are almost the same. Quase o mesmo humor. विशाखा देवी के Elas têm o mesmo Anuraga. रामायण के साथ एक ही काल Vishaka stars are the same as Radharani. काल में ललिता देवी के ऊपर जो चर्चा किया था थोड़ा बहुत So yesterday I told a little bit about Lalita Devi. Lalita Devi is Prakhara. Prakhara means talkative. And Krishna is also afraid of her. And she is also giving teaching to Radharani. You should not do this. E Lalita Devi, ela é tipo general, ela tá dando vários ensinamentos para Radharani. Você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. इसलिए कहते हैं विशाखा देवी होते हैं Isso estava sendo demonstrado And belamente. Vishaka Devi is also E Vishaka Devi, ये
मत समझो ललिता देवी के जमाना नहीं समस्त सखियों में श्रेष्ठ सखी कौन है So who is the most prominent? Então, quem é mais- Lalita Sakhi. Quem é a Sakhi mais preeminente? É Lalita Sakhi. Lalita Devi is on a prominent place. She is the chief commander. Ela é general, é comandante das Sakhis. Bhaktivinoda Thakura diz no Javadharma: When you serve Radharani and the guidance of Lalita Devi, se você servir Radharani sob a guia de Lalita Devi, você deve ser muito afortunada. Lalita Devi is Então, Lalita Devi, teaching through Radharani. ela tá dando vários ensinamentos acima de Radharani. If a guru is not giving teachings to Porque his se o Guru não dá disciple, ensinamentos ao seu discípulo, ele não vale nada. Não é um Guru de verdade. chastising the disciple, Se o Guru não castiga o discípulo, is not the true guru. ele não é o Guru verdadeiro. Mas na Kali Yuga, The disciple is chastising. o discípulo quer que castiga o Guru, né? Because when the guru is Porque- chastising the disciple, Porque quando o Guru castiga o discípulo, when you say only glory to that person, what happens? He doesn't get mercy. a pessoa vai embora. Mas, assim, se a pessoa está sendo só elogiada pelo Guru, ela não consegue a misericórdia. When the guru would say, yes, my disciple is very good. you Quando o cook Guru so diz nice, assim, o discípulo sim, é muito belo, ele faz muitos sevas, o serviço é muito bom. get some benefits. Então, significa o quê? O discípulo não está conseguindo o benefício, ele apenas está se inflando, o seu ego fica inflado. Não é verdade? इसमें गुरु के कर्तव्य क्या होता So है what is the task of the guru? Qual é a tarefa do Guru? É castigar o discípulo. And not only chastising. E não apenas castigando, na verdade, também dá amor e afeição. Então, Lalita Devi राधा जी को इतने प्रेम रखते has so much love. tem muito amor e afeição com o Radharani. She's É por isso que ela está ensinando o Radharani. मानो राधा जी के धर्म बिंदु कुछ ना when you राधा जी के when Radharani is expecting. आप सोच नहीं पाओगे क्या बोल रहा है पढ़ना उसमें ललिता अष्टक में लिखा है In Lalita Ashtakam it is No Lalitastakam está sendo explicado. श्री ब्रज में कोई भी एक व्यक्ति इतना ही सोचे when one person in Braj thinks, I want to become a Sakhi of Radharani. ललिता देवी के कान में पढ़ने के If this katha comes to the ears of Lalita Devi, what does Lalita do? She brings a person to Radharani. Então, quando as Sakhis chegam, quando as Gopis chegam, é Lalita Devi que mostra para Radharani. And at the same time, E, ao mesmo tempo, Lalita Devi the person to Radharani. traz a pessoa até Radharani. कहीं पर ये मत समझो ललिता So देवी don't think that Lalita Devi is chastising Radharani बिल्कुल नहीं है because she is unfaithful. No. Não pense que Lalita está apenas castigando do nada, assim, Radharani. Na verdade, ela está dando amor e afeição. ललिता देवी Lalita Devi herself Ela própria, Lalita Devi, está ensinando Radharani a ficar em man. Ei, Radharani, não abandone o seu man. Continue em man. Continue irada. ये राधे तुम्हारे कलम Oh, के कारण क्या है? Oh, the Radhe. reason of your blaspheming is इसको क्या Krishna. करूं? What should you do? शासन में रखो मान दो You should है chastise him. You प्रेम should राज्य keep में your सबसे mind. बड़ी चीज Você deve continuar, manter o seu man, sua ira transcendental. क्या बोलता है Man Qual que é o is seva हाजी mais elevado? É o man. Man é tipo um ankush, o arguilhão que prende o elefante pela tromba. control this big elephant. O que a gente precisa para controlar esse elefante enorme? हाथी भी जो चलाते Uma argola, um gancho que você põe no nariz dele. Ele é um ganchinho, इंस्ट्रूमेंट रहता है It's an instrument. tipo um instrumento. Holder. Se chama उसके हाथी के ये अंकुश. कान के पीछे ये बन जाता है They हाथी use it. हाथ से They use it to instruct elephants. Eles usam para treinar o elefante, para guiar o elefante. So that instrument Esse instrumento, então, of Radharani é comparado ao man de Radharani, to control Krishna. que controla Krishna.
The man is very important. Então, man é muito importante. And Parakiyara, the most important thing is this man. Então, no humor de Parakya, esse man é o mais importante. Where is Parakiyara? In Aonde está this Parakya? No mundo espiritual, Man. man comes in. é o man. There are 4 things. Tem 4 coisas. Durlabhata, Uma coisa é Durlabhata, muito raro. Prachina Kamgata, Nivaranata, Vachuti, and 4th is Ai, perdão, gente, eu não sei direito falar esses 4 ingredientes और उसमें मान रूपी em sânscrito. इसी तरह विरह दशमी जी का the पूर्वार्थ Viraha Dasha, you have these 4 stages. Então, são 4 estágios de Viraha. Vamyata, um deles é Vamyata. There you have the man. इसे कहते हैं अपराधिक जगत में पारक्य भाव में Parakya Bhav, you have 4 things. Temos 4 coisas em Parakyabhava. Uma coisa é Durlabhata, é que é muito raro se encontrar com Krishna, com o amado. Durlabhata. निवारण होता अपने गुरुजन के द्वारा वो निवारण करने का सब करते हैं So you are stopped by the gurus. You और cannot प्रसन्न A segunda é, each other. कहते हैं você é impedido de encontrar com o amante. It's not shown. प्रेम को Então, depois você tem que se encontrar secretamente. प्रेम को दिखाया जाता है When that love is shown, that love Quando esse amor é demonstrado publicamente, esse amor é destruído, é escondido. No Granta Prema Samputa, is like chemistry. está dizendo que prema é como cânfora. A cânfora, se você deixar ela assim aberta, a caixa de cânfora, ela evapora. आग नहीं जल रहे The fire will not, उसके जो सात it will not जो है catch वो fire. Because the strength is gone, the potency is है, gone. संसार के Então a potência é esvaída. Se você colocar Fire, this potency will go away. उसी प्रकार cânfora, deixar a caixa aberta da cânfora, esse aroma vai embora. Also like that, you have to keep it Então o prêmio é assim, você tem que ficar mantendo ele secretamente, become more para que essa beleza do prêmio se manifeste. और China comes. चौथा क्या बताया And what is the 4th? Vamata. E o quarto é Vamyata, Left wings move. é o humor de esquerda, o humor de contrariedade. You don't have this थोड़ा बुरा Vamata. था तीन And ठाकुर a मारे little bit. You give them 3 steps समझ and में आता है you कि come नहीं straight again. हैं? पत्नी ने मान कर लिया So your wife, मारा तीन ठाकुर man, and the husband hit her 3 times, the man is gone. Gurudev está dando um exemplo aqui, para esse humor de esquerda ele vir assim nesse mundo, para ele ser uma coisa favorável, não tem como, porque se você tivesse humor de esquerda, acabou o amor. Essa contrariedade. One day I was smiling this, but Satyabhama had man, and Krishna became so great. Então Krishna ele fica muito agraciado por esse man, na verdade. Not Satyabhama, but Satyajit's daughter. Mas, por exemplo, Satyabhama, And she does not come immediately here in this room. I will abandon her forever. Satyabhama ficou assim, brava com Krishna, To the daughter of Satyajit. que ele deu a flor para Rukmini, And this e woman, Krishna falou, não, eu vou embora daqui. Satyabhama was a man. Satyabhama ficou assim, mano. और सत्यभामा मान करके दरवाजा बंद करके And she closed the door and she was sitting inside. Uddhav came to Ela knock fechou, on se the trancou no door. quarto, Oh my e aí What happened? अरे देखो Look, iam bater na porta dela, you should leave this man. falando assim, você deve abandonar esse man. You should leave this man. Quickly, come. Rapidamente, Wear venha, your dress and come to the room. coloque seu vestido e venha para a sala. Krishna has announced. Porque Krishna anunciou, He called your father. ele chamou o nome do seu pai. इसके पिताजी के नाम लेकर बोलना If you जो है call someone by their father's name, Se você chamar alguém pelo nome do pai da pessoa, é porque é muito sério. घर में मैं बता दूं I tell you, when there is a fight, Quando há uma briga, and if one takes the name of the father, se alguém fala o nome do you pai, should not scold them with the name of the father, because você nunca deve falar o nome do pai da pessoa. Se você usar esse nome, very insulting. é porque isso se torna bem insultante. What is Krishna saying
He said Satyajit. Então foi o que Krishna fez. Ele começou a falar o nome do pai de Satyabhama. as the daughter of Ramaji. A filha de... Bhabiji, ho gaya tumhare sath. Não entendi o nome dele. Don't know. Quickly come. Por favor, venha. जल्दी जल्दी 17 वो क्या की सत्यभामा ने क्या की Satyabhama quickly. Satyabhama, então, rapidamente colocou um vestido lindo, Clothes and mask, and she wore a nice dress and she deixou seu man e se apresentou. Sabha and went in the back. She didn't sit in front. दाएं तरफ से रुक्मिणी बैठी हैं ये दो गया पीछे बैठी She sat in the और back. उस समय कृष्ण कहने लगे And then Krishna said, Então Krishna disse, "Oh, daughter of Satyajit, what do you think of me?" Satra, eu não entendi muito bem o nome do pai de Satyabhama. É filha So de... angry. मैं कमी पुरुष Eu, Am I né, wrong chamou ela pelo nome do pai. that I married you? इसलिए Eu casei você por quê? Por que eu casei com você? Nothing. And what is the beauty of the gopi? Qual é a sua beleza? E qual é a beleza das gopis? As glórias da beleza das gopis. You are and nowhere to be compared to. Você nem consegue chegar nem aos pés, nem em comparação, você nem se compara com isso, com a beleza das gopis. In Nava Vrindavan, E no Nava Vrindavana, Satrajit, isso. O pai de Satyabhama é Satrajit. Amritam, and the Então ele chamava filha de very Satrajit. beautifully explained. Everyone was shaking when Krishna spoke like this. The man was long gone, वही मान की बारे में आप फिर आता and I will come back on that man in Vrindavan. वृंदावन में É que esse microfone dessa tradutora tá um pouquinho ruim, sabe? Meio abafado. Aí não tá dando pra escutar com muita clareza. She comes in man, Então, and she closes the doors of her राधा जी closet. सचमुच की Radharani, quando ela entra em manta, ela fecha as portas do seu quarto. No need to decorate this kunja. ये सखी छोड़े सब Leave all this sakis. There is no need for kunja. Radharani is a man. Aí as Sakis falam, a gente tá indo pro Kunja, porque Radharani tá em manta. Radharani closes the door of और the कृष्ण kunja. जब आते Ah, Radharani fecha a porta do seu Kunja. Desculpa, do seu Kunja. The doors are closed. E aí as portas do seu Kunja estão fechadas. इत्तम पर तो चिकन इत्तम पर तो चिकन मूले दस्ता कदारी दस्ता कदार गंदी सुहान जाया सत्य गुंजे मार्जनी Prabodhananda Sarasvati Pada está descrevendo Standing there. esse man de Shrimati Radhika. Quando ela tá em man e ela fecha as portas do Kunja dela, Then Krishna, e Krishna vem. बहुत दूर की बात है राधा जी की तो बात जाना संभव ही they नहीं cannot come to Krishna. राधा जी के परिचारिका जो लोग हैं So कृष्ण जो the बाहर खड़ी है Sakis who are standing outside of the kunja, he is holding their feet and crying. E ele tá segurando os pés das Sakis que estão barrando ele do Kunja There's so many e chorando. चरण मत करो वो समझ सखी की चरण पकड़ के लोग So he is holding their feet and he's Então, crying. ele tá segurando os pés delas e chorando. Chorando tanto. He is राधा जी मान कर rubbing his nose on the floor. Ele tá esfregando seu nariz no chão. E Radharani tá em man, barrando ele de entrar no Kunja. उस कुंज के एक झाड़ू की जो एक शलाका उसमें मेरा जन्म हो जाए I hope I can become one of the जिस कुंज में things we have in the pool, so I can come in the kunja. But Radharani has closed the door of the kunja. Ah, eu quero me tornar uma delas para entrar no Kunja. Eu fui barrado no Kunja. And here in Vrindavan, Então, Radharani is a man. He cannot come near to her. com Satyabhama foi de um jeito, mas com Radharani ele foi barrado na porta do And Kunja. he's holding their feet and Ele está crying. segurando os pés de lótus das gopis, da Sakis está chorando. E Lalita Devi está dizendo, não, chama Sundara, hoje não é possível. Lalita Devi goes to Radharani and says, "Oh Radhe, Lalita Devi vai até Radharani e diz assim, ó Radhe, por favor, perdoe Chama Sundara. E quando Radharani escuta isso, ela fica mais brava ainda. Ah, ele é meu inimigo. it's written like Agora você vai
Perdão, ficou sem som. Então, Lalita Devi, ela é como uma mensageira de Krishna. अभी चलेगा E aí Radharani fala, não, vai embora, Lalita. बोले कहाँ जाऊँ But where will I go? Go to Jamuna. ललिता देवी Lalita Devi. Aonde eu vou, pacified Radhe? Ela disse, vai pro Jamuna, Lalita. Vai pras margens do Jamuna. So Krishna went to the banks of Jamuna. Aí Lalita foi falar, Krishna, ela disse pra você ir pras margens do Jamuna. Daí Krishna foi pra as margens do Jamuna e Vrinda. Vrinda Devi veio. वृंदा देवी कहने लगी मेरे पास एक मंत्र है मैं मिला दोगे ना हाँ क्यों नहीं मिला Tell me, how will I meet with ये Krishna? वृंदा देवी क्या है So Vrinda Devi Então, is a Vrinda Krishna Devi Pakshi. é uma Krishna Paksha Saki. É uma थोड़ा ये Saki समझने के लिए ये सोचना direcionada a Krishna. First you have to understand this, then you will understand. There are two Sakis. One Tem is 3 tipos de Sakis de Radharani. Um tipo é Radha Paksha Sakis, as Sakis unidirecionadas a Radharani. वन पॉइंटेड विद श्रीमती रानी ये सब मंजरियां होती हैं So these are manjaris. Essas são as manjaris. और एक होता है वह पक्षी की होती है ये ललिता विशाखा आदि और You have the Ashtasakis, E você tem Vai Paksha. as Ashtas Sakis. दोनों की साथ São só Paksha Gopis. कृष्ण के राधा जी के प्रति थोड़ा बहुत They have a little bit more Elas têm um Radharani. pouco mais inclinadas ao lado de Radharani, mas também são inclinadas ao lado de Krishna. Ashtasakis are called Vai Paksha. And then the third is Krishna Paksha Sakis. E aí tem as Krishna Pakshas. São unidirecionadas They are Krishna. a Shama Sundara. Vrinda Devi está dizendo ok. बोले क्या Become my disciple. Eu Okay, posso, I will become your disciple. eu posso ser sua Shiksha, Guru. Né? E aí ela está dizendo para Krishna. E Krishna está dizendo ok, eu aceito. What you should do, Aí you should become straight. ela diz assim para Krishna, você tem que se tornar mais certo na vida. Tem que abandonar essas malucas. Shave your head. Você tem que, assim, raspar sua cabeça. And what else? ये कालापन है ना This blackness, you should cover it. How? बोले कमल के जो E essa sua negritude, você tem que cobrir. The color in the lotus flower. Sabe a cor da lótus? Você tem que colocar, você tem que se cobrir com a cor da lótus. Lotus flower. Dentro da lótus, essa cor. पराग उस पराग के द्वारा शरीर के अंदर You should cover your body with Tem that. que se cobrir com essa बाल बुढ़ा दी cor. He shaved his head. He was Cobrir seu standing corpo straight, assim. and he covered the blackness. E ele cobriu toda a sua negritude, sua pele negra, ele cobriu. And you should wear one cloth. The sannyas color. Em qual cor? Tipo a cor do sannyasi. Become a Babaji. Ele disse, sannyasi, sim, você vai se tornar um babaji. Leave this Pitambar, this yellow cloth. What should you wear? O que você deve vestir? Saffron cloth. Esse vestimentas açafrão, cor de rosinha, claro. But I have to meet with अच्छा Radha. और क्या करना पड़ेगा So what else do you have to do? O que mais que você tem que fazer? Kanjani, the instrument. ऐसे ही बता Traz uns instrumentos. और क्या करना है And what मैं else? तुमको एक मंत्र सिखा देता I will teach you one kirtan mantra. हूं Eu vou te ensinar um mantra. What is the kirtan? आप बोल रहे Qual que é o kirtan que você vai cantar? तुम्हारे विरह में आज कृष्ण ब्रज में भिखारी बने Oh, Radhe, in Hora de. your separation, this Krishna has become a bhikkhari, sannyasi. Just do this. Krishna se tornou um sannyasi. Só faça esse kirtan. E Radharani não vai ver? Vai ver. So in what form did Krishna come? Sannyas for Em que forma de que Krishna veio? Ele raspou sua cabeça. He had this instrument, Kanjani, in his E ele tem esses instrumentos na sua mão. hand. Doing kirtan. Ele começou a fazer kirtan. So Radharani was in her kunja with the door. E Radharani estava com as portas fechadas do seu kunja. E ele vai lá, ele vai fazer Radharani heard this. esse kirtan lá. And then Com essas roupas de sannyasi. Ele vai lá. Radharani escutou isso e ela falou, o quê? in your separation today, Krishna, As Sakis se pegaram e falaram para Radharani, então, ó, em separação de você hoje, Radharani, Krishna, então, ele se tornou sannyasi. E Radharani,
ललिता देवी समझ गई Lalita Devi कोई understood छलिया है this is again some trick. ये छलिया Aí Lalita Devi disse assim pra Dhanani, isso é algum truque, hein? Okay, they have to leave. ललिता देवी So Lalita Devi said, oh, Sannyasi Thakur, come Oh, Sannyasi Thakur, vem aqui, Lalita Devi falou. मैंने नहीं मैं स्त्रियों के साथ बात नहीं here. No, I don't speak with women. Aí ele fala, não, eu não ando com nenhuma mulher. I don't speak with women. Eu não ando com Okay, mulheres. come for a little while, my Ah, não, vem só por um segundo. She's very sad. A minha Saki tá lá, triste. Please, Por favor, look at her hands and olhe tell para suas something. mãos e diga alguma coisa. Sabe, leia suas mãos. So Krishna, E Krishna, então, pensa assim, Radharani showing. No. como é que eu vou me encontrar com Radharani? Mas ele tá dizendo, não, eu não vou andar com nenhuma mulher. Come forward. Aí Lalita tá dizendo, vem, por favor, Sannyasi Thakur, vem. Look at the hand of Apenas vem olhar para as mãos de Radharani. हाँ देखना दिखना नहीं जानते वो क्या जानते हैं I don't know how to read the hand. Eu não sei ler mãos. I don't know how to read the forehead. Eu só sei ler a testa. मैं बता देता हूँ I will see the forehead and I will know. Eu vou ver a testa dela e aí eu vou saber. Aí Lalita Devi tá dizendo, Radharani, Sannyasi, eu vou dizer, Sannyasi Thakur vim. Go to the Thakurji. Radharani के पास हमें जाना ही नहीं said, no, I have no interest in going to another male person. आज के रिश्ता E Radharani, ela disse assim, eu não quero chegar perto de outro homem, na verdade. Radharani doesn't sit next to another person, then Vrindavan. Na verdade, Radharani não chega perto de outro homem que não seja Vrindavana Krishna. So this is the Nishtha of Radharani. Essa é a Nishta de Radharani. A firmeza, a fé e o direcionamento dela. Where is this Baba coming Quem é? from? Da onde vem esse Baba? Esse Gaudiya Baba? आज देखने वाली One who is reading hands and forehands. Oh, Ele tá lendo mão, lendo testa. Radharani tá em mão. Lalita Devi tá dizendo assim, Lalita Devi diz assim, this is not someone else. It's only Krishna. He came in the form of Lalita ela já sabia, né, que era Krishna que veio naquela forma. Lalita Devi saying, oh, Lalita Devi disse assim, Radhe, at least show him a little bit, only your forehead. apenas mostra ele apenas a sua testa, sabe? You can cover the rest, only show your forehead. Apenas mostra a sua testa pra ele. थोड़ा क्या कर देना Só um pouquinho. पूरा ऊपर कर Just raise your veil a bit. Levanta assim seu rosto pra ele ver sua testa. Só um pouquinho. बैठे कृष्णा आकर फिर मैंने सन्यासी ठाकुर आकर के बैठे Sannyasi Thakur went inside. Sannyasi Thakur então entrou Lalita Devi e Lalita Devi put Radharani in front of him. colocou Radharani na sua frente. उठाया राधा जी She lifted her veil and Então ela levantou o seu rosto e Krishna their eyes, they met. viu os seus olhos. E eles se encontraram. Naquele momento. राधा कृष्ण की Radha and Krishna had their milan. E aí esse foi o encontro, um Milan de Radha e Krishna. So these are the beautiful lila. ये अपराध इस जगत में राधा कृष्ण की जो राधा की जो मान है So this man of Então, essa Radharani, ira transcendental de Radharani, man, our acharyas are nossos acharyas explicam. Vaikuntha Lakshmi has man, but that's not man, that's growth, it's anger. मान और क्रोध में अंतर Nesse mundo, a gente tem Kroda, a gente não tem Man. É uma diferença entre Kroda e Man. Also not man. Porque o Man na verdade, o Man de Satyabhama não era muito humano, era um Man abassa, era uma sombra, assim, मान कहाँ चला sombra do Man de Shrimati Radhika. So great. मान कहाँ चला Porque com o seu Man, Krishna foi com muito humor muito grave. क्या में जो है वास्तव में शुद्ध मान नहीं So the कहाँ ही man, है सत्य में Então, o Man, आभास मात्र Haribol, estão the escutando? man is only with Radharani, the rest is like Então, o Man, fidedigno, the man. That ele é só com Radharani. pure man. Ele é o Man puro. O Man de Satyabhama é apenas um Man abassa. Like the waves, the river, they are going in many forms. Like that man form,
essa forma de man It's like a wave. é como uma onda no oceano que toma conta de Krishna. Assim como em Haridwar, quando você vai lá, por exemplo, você vai se banhar no Ganges quando está chovendo, tem muitas ondas. Muitas pessoas, elas são levadas pelas ondas, porque as ondas são muito fortes. E a água vem. And when the dam is opened, the water comes so strongly. It's not so easy to bathe Vem there. muito forte a água e não é fácil de tomar banho lá. Você tem que segurar na corrente. Uma corrente que vai até a margem. Do contrário, se você perder a corda, você fica lá só com o braço para cima e é levado pela onda. E não dá para ser salvado, porque a água vai muito rápido e muito longe. People go there, but it's very dangerous. In June, July, As pessoas vão lá, mas é muito perigoso, porque na temporada de chuva, tipo junho, julho, as pessoas vão se banhar em Haridwar, e aí quando they lose the chain. elas soltam sem querer a corda, elas são levadas pelas ondas do Ganga, e é muito perigoso. Então o man é assim, que nem essa onda forte que leva você. Ele leva Krishna, e Krishna não consegue se controlar. कृष्ण राजरूपी महा नृत्य कला में रामा जी गोपियों के सौंदर्य तीव्र पकड़ कर कान क्यों पकड़ के रखे Krishna is holding Gopis on their shoulders and around. Krishna is unbalanced. And then holding him in balance. कृष्ण अपने लंबी भुजाओं के द्वारा Krishna has these long arms and Krishna, ele tem esses braços bem longos. he is holding the shoulders Ele of está the escutando os ombros das gopis, Lord is porque esse amor making a whirlpool. está fazendo ele perder. Whirlpool of divine love. Krishna É cannot como se um redemoinho de amor, ele não consegue se controlar mais. ये मान के रही So this is also talk about man. This is called Rai Ramananda Sambad. Isso tá tudo no Rai Ramananda Samvada. It is already time now. रायमंद अभी से शुरू ही नहीं किया I didn't start Rai Ramananda. I'm only explaining Já são... how Haribol, tá escutando? Krishna himself, कैंसर है कैंसर he has knowledge, but he wants to realize this. Krishna, ele sabe, ele tem conhecimento do humano, mas ele quer ter autorrealização sobre o humano. E como é que vem a realização? A autorrealização vem através da misericórdia do Guru, Guru Kripa. Por isso, então, que Vishaka, ela traz essa autorrealização para ele, esse Vijnana. Você pode ter conhecimento, mas como é que você vai ter autorrealização? Por se associar com alguém que tem autorrealização, um guru. High scholars. Then you get the self-realization. So Krishna came with the complexion and the mood of Então Krishna veio com a complexão e o humor de Radharani, mas como é que ele ia conseguir a autorrealização do humor de Radharani? Ao se encontrar com Rai Ramananda, que é a Vishaka Devi. They only spoke. Then Mahaprabhu said, "Oh Rai Ramananda." Eles conversaram e Mahaprabhu disse, ó Rai Ramananda, And come with me to Jagannath. venha comigo para Jagannatha Puri. Mahaprabhu is saying, in 10 days, Rai Em Ramananda 10 dias no Rai Ramananda Samvada aconteceu. all the tattvas of him are spoken. Todo o Tata Siddhanta, todo o Rasa Siddhanta foi manifesto ali. They started in Eles começaram a conversa deles no Varnashrama Dharma. You have no permission to enter the Porque sem seguir o Varnashrama Dharma, você não tem permissão para entrar em Bhakti. Nos Srutis, nos Smritis, está descrito Narada Pancharatra, todas as regras e regulações.
come. Aí, se você seguir isso, você vai conseguir entrar na plataforma de Bhakti Rules and regulations. através de todas as regras e regulações. तो आगे जी कराना मतलब ये कर पड़ता आगे कम से कम 2 बार 3 बार You never marry cows and buffaloes. Oh, Maharaj never did this. अभी ब्राजील में जा रहा हूँ और भी एक शादी कर So, a married person, I did a marriage in Delhi, I will do a marriage in साल Brazil. में 2-4 का Porque assim, as pessoas começam a casar vaca, casar búfalo. People like get married, not cow and cattle, but अब आगे sheep चाहिए person. वरना से बात करता है So you have to show Varnashram there. Então, Gurudev once said, você tem que. बोले मैं Essa conversa entre eles, eles estavam falando, não, boyfriend girl, quero don't you all saber should marry? sobre Varnashrama Dharma. E Gurudev tá falando assim, ah, एक दिन eu não quero ver namorado e namorada, eu quero ver as pessoas casadas. 5 couples got married E um dia, 25 casais se casaram. all at once हाँ इसे वर्णाश्रम धर्म दिखेगा because you show Varnashram Dharma with this. Porque isso demonstra que vocês estão seguindo o Varnashrama Dharma. विष्णु आदि कथा नन्न भगवान विष्णु प्रसन्न कितने होता है When is Bhagwan Vishnu pleased when you follow Varnashram Dharma? Quando é que Bhagavan Vishnu vai se tornar satisfeito? É quando você seguir o Varnashrama Dharma. Porque o próprio Deus, Bhagavan, está demonstrando essas regras e regulações. किंतु महाप्रभु क्या बोलेंगे But Mahaprabhu is saying, Mas Mahaprabhu está dizendo, Mahaprabhu is not saying to leave this. ele não está dizendo para você, Some people misunderstood this. They say Mahaprabhu didn't say that this is right. Mahaprabhu said this is only from the outward. This que is isso external. é externo. Mahaprabhu wanted to go to the internal. E aí depois que ele vai dizer sobre o sentido interno He disso. wants to hear Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Bhaktisiddhanta Prabhupada is saying, why is Mahaprabhu saying Iha ele Bhajya? diz, por que It doesn't mean Mahaprabhu I está will dizendo leave this. Iha Bhajya is saying sobre because Braja, interno? Porque what is the Jesus Swarupa? Oh, what is the inherent nature? qual é a natureza inerente da diva? Our inherent nature is being a servant. É de ser um servo eterno de Krishna. Some say that the Jiva has no form. Algumas pessoas dizem que a diva não tem forma. E alguns, Jiva has a form. Jiva is Swarupa. mas na verdade a diva ela tem uma forma, sim. Understand this very carefully. People are sometimes preaching so wrongly. Às vezes algumas pessoas pregam de maneira errônea. Shamarani Didi, ela escreveu esse livro, A Sarupa da Diva. Tem todas as evidências lá de que a diva, a alma tem forma. Os slokas que os nossos acharyas citavam, como os slokas que Gurudeva citava, está tudo lá. Ela citou todos os slokas. Tem a potência na diva. Essa semente, que essa semente, quando germinada, this is very simple. But the Pandit gives it a different, a wrong meaning. mas as pessoas não entendem que existe essa potência na diva. Narad Rishi gave appreciation to Dhruva Maharaj, but Dhruva didn't become a gopi. Narada, ele deu esse humor para Dhruva Maharaj, mas ele não virou golpe. So that Narad Rishi gave Dhruva mantra. Qual foi o mantra que Narada Rishi deu para Dhruva Maharaj? Ele deu algum mantra de golpe? Ele não. To Prahlad Maharaj. Narada Rishi ele deu um mantra para Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj não se tornou golpe.
So when people are asking me, Então as pessoas estão perguntando a mesma pergunta. there is a shloka in Bhagavad. Tem um sloka no Bhagavatam que explica isso. Narad Rishi himself is saying this. O próprio Narada Rishi, He is speaking the glories of the Pandavas, but the ele é Naradiya Gopi, mas quando ele deu o mantra, não necessariamente Dhruva Maharaj se tornou Gopi. They got agreed, but they had did the tapasya at Narakonda as a tree, but they didn't get the mercy. They could not become a Gopi. Várias personalidades que fizeram austeridades para se tornar Gopis, mas não se tornaram Gopis. Gurudeva dizia, You will see all the crowds there. That's all the attempts of Uddhav to become a Gopi, but he could not become a Gopi. Uddhava, ele queria também se tornar uma Gopi, mas ele não conseguiu. The Jiva. Então, no momento da manifestação das divas, elas já saem com a sua sarupa. पोटेंशियल में रहता है और वो जब बड़ा होता है युवक बन जाता है तब वो पोटेंशियल प्रकाशित होता है. So the baby also has potency. The DNA already has the potency, and then when the cell grows up, Assim como o DNA ele tem toda a potência, né, desde o do embrião. Aí quando a criança cresce, ela manifesta tudo. Mas as pessoas, elas interpretam da forma que elas querem. I don't understand what Eu não they have in entendo their o head. que as pessoas têm na cabeça. अच्छा आपसे बताओ ये सब अब फिर उदाहरण दे रहे हैं And then they 5 give प्रकार an के जो है example. There are 5 types of seeds. आम के बीज, You have a mango seed, इमली के बीज, Por exemplo, tem 5 tipos de semente. Uma de manga, outra de tamarindo. plant them at the back. 5 sementes diferentes, de várias frutas. Aí se você plantar na mesma terra, você regar com a mesma água, o que vai vir da semente de manga? A mangueira. Apenas a mangueira vai vir. Da semente da carela vai vir só carela. तो जो बीज लगोगे जो पोटेंशियल वही तो So होगा. what the potency Então, de acordo com a potência inerente da diva, ela vai manifestar sua forma. were manifested, they already got their potency. Ela já tem a sua potência. And with the association, it will manifest. A partir da associação com o sadhu, elas vão manifestar. Bhakti Thakur is giving Bhaktivinoda Thakura também está dando tanta evidência. disciples, Brajanatha and Um Vijay guru Kumar. tinha 2 discípulos, Brajanatha e Vijay Kumara. Quem aí leu o Javadharma? You didn't read? What did you read then? So many days. You should read. Vocês devem ler o Javadharma. बड़े बड़े पंडित आ सके Then big scholars will come and they will tell you anything. You will believe that. E aí, se as pessoas disserem pra você, você vai acreditar em qualquer coisa. Mas se você leu o Javadharma, ninguém vai conseguir te enganar. And he has given mantras. Um guru, ele deu o mesmo mantra para 2 discípulos. Um era Brajanatha e outro era Vijay Kumara. Eles conseguiram o mesmo Gopala mantra. E um tinha um humor de... Um desenvolveu um humor, o outro desenvolveu outro humor completamente diferente. And the other is Madhurya Rasa. Um era Madhurya-rasa e o outro era outro humor. The one that you get your form by your association, you should hold your turkey and say, explain this. Why did Brajanath not go into Madhurya Rasa? Everyone wants to become a Sakhi. When one hears the Gatha, I want to become a Sakhi. Então tem algumas pessoas que dizem, se você... que tem alguns babadis que dão a sua forma constitucional transcendental. Mas então, como que Brajanatha se tornou uma Sakhi? Algumas pessoas dizem, não, você tem uma potência para se tornar Sakhi. Você quer se tornar uma Sakhi, você tem a avidez de ser bom. Everything is already decided. Mas tudo já está decidido. You have the potency already in you. Você tem a potência já da semente. Giving a very beautiful.
So as a baby, what you have inside you when you get in your youth, it will express. महाप्रभु ने श्लोक में बोले इसलिए देखो और भी हमारे संदर्भ में कोई सुंदर उदाहरण In that sandarbha also a nice example has been given. युवती लड़की जो है So you have one young girl. समाज रूप में एक युवक की जो है वो गिरफ्तार करने She can very easily capture young men. Então tem um exemplo de uma menina que ela é jovem e ela consegue cativar facilmente qualquer homem. Muito bela. Attract. E ela consegue atrair. छोटा बालक जो है 2 साल Young girl cannot attract a young baby. Why? अभी वो जो 1 साल 2 साल बालक जो है Uma garota jovem, He has not manifested his ela não consegue atrair, por exemplo, uma criança, um menino, porque o menino ainda não desenvolveu assim essa explained. luxúria. वही जो छोटा बालक जो So है that small boy, वो जो बड़ा Então aquele menininho, quando ele crescer mais, like 16, 20 years old, स्वाभाविक रूप में एक quando ele ficar tipo com 16, 17 anos, he will be attracted to the opposite aí ele vai começar a se atrair ao sexo oposto. sex. Mahaprabhu, ele diz, ये स्वाभाविक रूप है मुझे पोटेंशियल होना चाहिए Very simply explained, the potency should be there. So Mahaprabhu is saying, here, Bhajya, this is external. o seu bhajana, algumas coisas são externas, Mahaprabhu porque Mahaprabhu, here about the inherent form of the jiva. porque ele está falando sobre a forma inerente da diva. इसके स्वरूप अनुमान की वृत्ति क्या है What is the केवल inherent वर्णाश्रम धर्म form? पालन करने से Only by following Varnashram Dharma Apenas por seguir o Varnashrama Dharma é possível ter autorrealização. way to go. This is, Esse é o único caminho para ir. Esse é o Varnashrama Dharma. we are climbing the stairs by following Varnashram Dharma, but we have to climb all the way to the top. Nós temos que escalar até o topo. E o primeiro passo é seguir o Varnashrama Dharma. Main goal. We are Mahaprabhu disse, esse não é, na verdade, o nosso objetivo principal, mas esse é um dos passos para a gente chegar no nosso objetivo. Mahaprabhu está dizendo, ये सारे कर्मार्थ है जब कुर्सी जब दोषी जब तपसी Mahaprabhu is speaking about activity. ये भी कार्य ये कर्म अर्पण होते जाते हैं To offer this activity, इसके बाद फिर सर्वधर्मान परित्यज्य and then saying, leave everything. जो पिता के चरम वाक्य जो है जो कृष्ण चरम वाक्य में सुनाए So the main चक्कर में जाकर instruction of Krishna. então a instrução principal de Krishna, Sarvadharma Parityaja Mameko Sharanam Braja, इससे वही कृष्ण महाप्रभु का आदर के अरे यो भाई ये And he was telling this, and then Mahaprabhu also said, leave this. नहीं हो रहा então Mahaprabhu também está dizendo isso. ऐसे याद रखना महाप्रभु क्या कहते So स्वरूप think, what is Mahaprabhu saying? O que Mahaprabhu está dizendo? भक्त का छोड़ देने से प्रसाद भगवान मिल जाए फल खा के हरी मिलते कितने बंदर बन रहा है फल खा करके मिल जाता है तो कितने बंदर चले खुद पी करके हरी मिले तो कितने बचड़ा बचता खुद पीता है नहीं मैं कोई बाहरी खाता नहीं केवल पानी पी केवल दूध पीता अरे बचड़ा भी पीता स्नान करने से भगवान मिल जाए तो कभी काश कहते हैं बड़े कितने मछलियां तो पानी में डालते बंदा नहीं जाता बड़े बड़े भगवान का कुछ भी नहीं A tradutora parou de traduzir aqui, não entendi o que está acontecendo. भगवान का अरे इसे संस्नात से नहीं होगा पालन वर्णाश्रम धर्म आपके द्वारा नहीं होगा केवल एकमात्र स्वतंत्र पता है जबकि पता